Que a paz e a graça do nosso amado Salvador seja com você, povo de Deus. Esse é o Olhando Podcast. E você, hoje, é o convidado do Espírito Santo de Deus, porque esse é o podcast que fala de Jesus Cristo de Nazaré. E quem é ele? Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o dono de todo o universo e ele em breve voltará, sabia? Então, não saia no meio do podcast. Esse podcast está imperdível hoje. O meu convidado é um homem cheio da presença de Deus, um estudioso das Escrituras, olha, um professor, dom de mestre que ele tem. Você vai se encantar, porque ele tem muito para nos dizer hoje a respeito da presença do Espírito Santo de Deus, da volta do Senhor, da experiência dele de conversão com a presença do Senhor Jesus, que é poderosa nas nossas vidas. Então, não saia no meio do podcast, combinado? De antemão, eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, o que você está esperando? Esse é o canal de Jesus e tem crescido tanto, irmãos. Essa é uma obra de amor para levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas que serão alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. É maravilhoso. Eu me sinto muito honrada e feliz por estar nesse trabalho. É uma missão que o Senhor me deu. Então, ajude esse canal a crescer, divulga, coloca aí nos grupos familiares, onde você puder levar, porque essa é a mensagem do Evangelho, o Evangelho que cura, que restaura o homem, que tira o homem de um estado, sim, deplorável e coloca ele em outro estado. Eu sou a prova disso, sabia disso? Eu tenho um testemunho de vida muito bonito, um dia eu vou contar tudo para vocês aqui. Mas, sim, sem mais delongas, eu também quero te fazer um outro convite. Visita aqui a minha descrição. A descrição é aquela palavrinha a mais que você clica ali e você tem todo um texto onde existem, sim, dicas de literaturas. Sim, nós temos aqui o link do meu convidado. Você pode seguir meu convidado, entre outros links muito interessantes. Então, não deixa de visitar aqui a minha descrição. Tendo dito isto, o meu convidado é todo especial. Ele é casado com Celuta há 48 anos, olha só, pai de André e Daniel, tem 4 netinhas, a Julinha, Beatriz, Isabel, Lídia. Ele é um médico, um homem de Deus, um professor de EBD há muitos anos. Hoje, ele faz parte da Igreja Presbiteriana Herança Reformada. Olha que maravilha. Eu vou deixar ele se apresentar, porque eu estou falando do meu convidado, Márcio Alírio. Um professor de EBD que é uma referência para mim. Então, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, André. Suas palavras são muito elogiosas, eu me sinto honrado, feliz de poder estar aqui, compartilhando com vocês aquilo que Deus é e tem feito na minha vida, não é? E espero poder, assim, trazer ao coração de vocês algo que estimule uma reflexão, estimule um olhar para Deus e o Espírito Santo possa falar a você, aos nossos corações. Aleluia, que lindo, que palavras tão sábias. Você, sim, vai ser muito edificado com esse podcast. Eu quero já de antemão agradecer a você, né, a sua esposa linda, minha amiga Celuta, que não pôde vir, né? E outras vezes a gente vai falar sobre casal, porque casamento é uma coisa que vocês têm autoridade para falar. Mas antes de a gente começar, né, nosso bate-papo, que eu sei que você vai trazer testemunho, vai trazer respaldado pelas Escrituras, eu tenho uma palavra, Márcio, que Deus colocou no meu coração, eu queria dividir com você, com a nossa audiência, porque é uma palavra que tem alimentado meu coração há uma semana, e eu vou e volto, e ali fico ali pesquisando sobre essa palavra, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler aqui, junto com vocês, né? Deixa eu ver aqui minha Bíblia, eita. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz,
filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Esta é uma palavra muito especial para mim. Muito especial, até porque a gente vê tanta coisa ao nosso redor acontecendo, né, Márcio? E antes da gente falar, você vai falar do seu testemunho, mas assim, só um comentário, um breve comentário, né? Que às vezes a gente olha para tanta coisa, a gente luta, eu mesmo para chegar aqui foi uma luta, porque são os filhos, os afazeres de casa, você também com sua demanda, e às vezes a gente corre atrás de tanta coisa aqui nessa terra, e a gente se esquece de olhar para as coisas eternas, né? Como a gente estava batendo um papo até pelo WhatsApp, mas assim, eu gosto de, sabe, chamar pessoas que têm um testemunho muito lindo aqui, porque eu sei que você tem um testemunho para edificar a vida da nossa audiência. Como foi, então, esse testemunho de Márcio Alírio com o Senhor Jesus? Como é que Jesus chegou na sua vida, Márcio? Então, eu tive o privilégio, eu considero assim um grande privilégio, de ter nascido num lar evangélico. Meus avós maternos e paternos são crentes, né? Eram crentes. Meu pai e minha mãe, fiéis, dedicados à igreja. E eu, então, fui assim, nasci no evangelho, fui criado no evangelho. Meus influenciadores da infância eram meus pais, minha professora, que me alfabetizou, me lembro até hoje dela, né? E os professores da escola dominical. Foram, na época, as pessoas assim, extremamente importantes, referências para a minha vida. E eu cresci nesse meio, passando pela adolescência, até que, quando eu tinha os meus 17 anos, minha família se mudou de Belo Horizonte, onde eu nasci, para aqui, para Salvador. Tive a oportunidade, então, de fazer o vestibular para a Universidade Federal da Bahia. Fui aprovado e entrei meio assim que na cova dos leões. Foi um momento onde minha fé passou por uma prova muito dura. Em determinado momento, eu senti como se meu chão tivesse sido retirado. Eu comecei a me interrogar, tudo aquilo que ouvia na faculdade, tudo que os professores falavam, tudo que a ciência moderna ensinava, batia de frente, confrontava aquilo que eu tinha aprendido desde criança. E essa crise de fé foi uma crise muito dura, porque era para mim a coisa mais importante da minha vida. Eu me batizei, inclusive, muito cedo, criança. Foi até uma questão lá na igreja, batizar tão cedo. Quantos anos você batizou? 9 anos de idade. Eu tinha muita convicção do que estava fazendo, mas não tinha visão clara. Era a visão de uma criança do que realmente era a vida e do que ser crente significa diante de um mundo que é completamente hostil à fé cristã, cujo sistema prega outras propostas que batem de frente com a fé cristã, e você, então, é chamado a uma realidade em que é o momento onde você ou perde de vez a sua fé, ou a fé de seus pais nasce no seu coração, prevalece, germina, né? e se torna não a fé de meus pais, mas a minha fé, que foi plantada por eles, sim, mas é um momento de eu me afirmar de uma maneira diferente. E eu gostaria de destacar dois fatores que foram muito decisivos nesse momento. Naquela época, nós tínhamos umas reuniões toda
segunda-feira, final da tarde, numa livraria evangélica que ficava ali na rua Rui Barbosa, perto ali da Rua Chile. Sim. Ela não existe mais ali, eu creio. E às 6 horas da tarde ela fechava as portas para o comércio e abria as portas para nós, um grupo de universitários que, como eu, enfrentavam lutas, que, como eu, Uau. queriam trocar experiências sobre o evangelho, sobre a confrontação da nossa fé, e era um momento muito precioso. Eram reuniões da Aliança Bíblica Universitária. A ABU, para mim, foi assim, um ambiente extremamente propício para que essa fé que estava aí balançando pudesse se firmar e se tornar uma fé, eu não digo madura e robusta, porque esse é um processo para a vida inteira, mas uma fé que me trouxe de volta para os caminhos do Senhor de uma maneira mais eficaz. E nesse processo, eu até deixo aqui como uma recomendação, um livro foi assim bastante significativo para mim. A Razão do Cristianismo, ele foi publicado com nomes diferentes, ou A Essência do Cristianismo Autêntico, de C.S. Lewis. Foi um livro que, uau, na verdade, esse livro foi uma coletânea de mensagens pregadas por C.S. Lewis na BBC de Londres durante os anos de 1941 até 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra enfrentando um ataque terrível, situações muito sérias, os horrores da guerra, e Lewis foi para o rádio incentivar o povo britânico, uau, os soldados que estavam na frente, a manter a sua fé no Senhor. Essas mensagens, então, foram depois catalogadas e organizadas no livro que é a Essência do Cristianismo Autêntico. Esse livro foi decisivo para mim, e eu deixo aqui até como uma recomendação, especialmente para os jovens que estão nessa fase em que eu passei por essa turbulência na minha fé, que leiam esse livro. Leiam esse livro com muita atenção, e eu fiz isso, e li tudo mais que tem de C.S. Lewis, tudo uau, que tinha eu devorava, e me fez muito bem, graças a Deus pela vida desse homem, que era ateu até uma fase madura de sua vida, e foi convertido ao evangelho, e a conversão dele, para mim, foi muito importante, muito decisiva. Um grande testemunho para você, né? Pode-se dizer, na verdade, que esse foi a grande experiência mesmo, que você falou, olha, André, me batizei aos 9, né? Já tinha convicção, mas pode-se dizer que solidificou, eu me converti aí. Se converteu, isso que eu ia dizer, converteu realmente à presença do Senhor. Com essa idade, tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha meus 18, 19 anos. A idade do meu filho. Eu tenho um filho, né? Inclusive, eu converso muito com ele, né? Ele, mãe, a gente faz a gente estuda, inclusive, sobre escatologia, sobre a volta do Senhor, e a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque eu sei que é um tema que desperta a esperança, a viva esperança dos crentes. Exato. E a gente vai falar, mas eu queria falar um pouquinho também você falou, André, quando eu cheguei então na faculdade foi ressignificado, porque ali a fé dos meus pais deixou de ser, né, deixou de ser, na verdade, a fé dos meus pais e passou a ser a minha fé, a minha experiência com o Senhor, né? E como é que foi que você conheceu sua esposa, Celuta, né? Ela não está aqui, mas é um casamento que tem uma grande referência para mim, para meu esposo e para muitos casais, né, gente? Só para dizer, gente, 48 anos de casado, é brincadeira isso? Tive uma ajuda. Eu estava na igreja e eu vi uma menina descendo as escadas e um amigo meu chamado Naildo, eu virei para ele e disse, Naildo, que menina bonitinha. Ele disse, fique quieto que ela tem namorado. Só que Naildo, a partir daí, começou a mandar recados para ela que eu não tinha enviado, e trazendo recados dela para mim que ela não tinha enviado. Teve um cupido aí, né? Foi um cupido. Eu agradeço, Naildo, por isso, sou grato a ele
por essa ajuda e a partir daí nós nos conhecemos e nos casamos. A Estamos gente aí até fala, é hoje. muito lindo, né, Márcio? A gente fala, pode parecer algo comum pra gente. Ah, são 48 anos juntos, mas, gente, o que a gente vê hoje, né? O cenário, irmãos, que a gente vê, talvez você esteja aí, a gente está falando para muita dona de casa, né? Nosso canal é assistido por muitas mulheres de Deus, mulheres que às vezes estão atravessando, né? Não sei se você está assistindo a gente aqui hoje, mas comenta aí, interage com a gente, comigo, com o Márcio, né? Nosso irmão Márcio Alírio, que está aqui também como um veículo. Talvez você precise hoje, né, de uma oração. Daqui a pouco a gente vai orar por você, já no finalzinho, portanto, fica até o final. E você que talvez esteja atravessando uma crise no seu casamento, minha amiga, minha querida amiga, mulher de Deus, que está hoje, quem sabe, numa depressão. São tantas pessoas, Márcio, que a gente vê que mandam mensagens: ô, Andréa, ore pelo meu casamento, ore pelos meus filhos. E a gente fala assim, às vezes, do evangelho, e o evangelho é vida prática também. Você precisa aplicar esta palavra que a gente está aqui falando, essas verdades eternas. Que ele falou: olha, eu conheci minha mulher há 48 anos atrás, mas todo dia foi flores? Não, né, Márcio? Não foram flores. Mas você pode e deve orar pelo seu marido, mulher de Deus. Você pode e deve orar pelos seus filhos, pois a mulher sábia edifica a sua casa. Eu senti de Deus de falar isso agora, sabe? Mas pensando então na família, né? Quando eu penso na família, eu também penso em Cristo como nosso noivo, né? Aqui a gente entrando já naquilo que a gente estava falando nas mensagens, né? Dada a urgência da volta do amado, do noivo das nossas almas, né? Noivo, o amado das nossas almas, que é Jesus. E quando eu olho para vocês dois, Deus, eu comecei a estudar a Bíblia e ele começou: filha, isso aqui é o que eu tenho com a minha noiva, é um contrato de casamento, pode-se dizer assim, né? Um contrato de casamento, um contrato de fidelidade, que eu sei que vocês e, né, minha irmã Celuta tem um com o outro. Mas por que estudar sobre a volta de Jesus? Por que estudar sobre as bodas do Cordeiro? Por que estudar sobre esse noivo que virá, sabe, Márcio? E eu comecei a pensar no casamento de vocês, como é que Deus pôde me trazer isso à minha, né, à minha memória, filha, assim como eles se uniram em um contrato, né, em fidelidade, em amor, em compromisso, eu também estou unido com a minha noiva. O que é que você acha? Por que estudar sobre a volta de Jesus, Márcio? O que é que você acha? André, para responder essa pergunta, nós vamos ter que recuar um pouco ao tempo em que Jesus nasceu. O povo judeu tinha naquela época uma expectativa messiânica muito grande. Eles esperavam pelo Messias que os profetas do Antigo Testamento tinham anunciado que viria, aquele descendente da raiz de Davi, Davi o grande rei, que viria. Só que aquele povo naquela época estava debaixo da opressão do Império Romano, que era um império cruel, que exigia do povo, que maltratava o povo sofrido esperava pelo Messias. E eles esperavam por um Messias, imagina um grande líder político, militar, uma pessoa carismática que pudesse formar um exército e liderá-los numa revolta para vencer o Império Romano, o poderoso Império Romano. Era essa a expectativa. Aparece um homem vindo lá da Galileia. A Galileia tem assim aquele sentido que às vezes se dá, um sentido pejorativo, né, de gente da roça, do campo, né? Não que ser da roça ou de ser do campo tem nada a ver de pejorativo, mas algo assim, alguém disse, está registrado na Bíblia, pode vir alguma coisa boa da Galileia? E Jesus o Nazareno foi nascer lá na Galileia. E quando ele apareceu pregando, quando ele chegou às margens do Jordão, que João o batizou, e a partir daí, gradualmente, ele foi sendo conhecido, as autoridades religiosas não viam nele o Messias, não reconheceram neles o Messias. João escreveu: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Não receberam porque não era aquele o Messias esperado, né? Mas o fato é que Jesus realizou o seu ministério,
3 anos vivendo aqui na Terra, 3 anos em que ele pregou, ensinou, realizou milagres extraordinários, ressuscitou mortos, curou cegos de nascença, leprosos, e ao final ele foi crucificado, ele veio para isso, né? Ele veio viver a nossa vida, veio morrer a nossa morte, e ele foi pregado na cruz. Só que nós nos lembramos que está lá no Evangelho de Mateus, o último sermão de Jesus é aquele sermão escatológico que ele prega aos seus discípulos quando eles apresentam a Jesus as maravilhas extraordinárias do templo, na época o templo de Herodes, né? E Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E para o judeu, o templo representava o próprio lugar da presença de Deus entre eles. E o templo derribado era algo impensável. E os discípulos perguntaram, e quando acontecerá isso? Quando acontecerá isso? E aí Jesus profere, a partir daí, o seu sermão escatológico. Você quer ler? Quero Vamos ler, sim. né, esse trecho, então? Jesus disse assim, Mateus 24. são os capítulos, na verdade, ele fala nos capítulos 24 e 25, mas eu vou ler aqui um trecho, alguns versos, ele diz assim, certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Esse verso aqui, eu aprendi isso até recentemente. Essa palavra dor, aqui no original grego, se refere a uma dor específica, que é a dor do trabalho de parto. Você falou na noiva, falou em todas aquelas figuras bíblicas, né? Que a Bíblia é rica em simbologia, em figuras. Alegorias, né? Exato. E a dor do parto é aquela dor que vem aquela primeira contração, a mulher se dá conta de que chegou a hora. Eu não gosto nem de me lembrar, viu? Não gosta, né? Mas começa leve, né? Começa. Aquele primeiro momento. E o que acontece? A partir daí, as contrações vão se tornando cada vez menos espaçadas e cada vez mais fortes. Então, quando Jesus fala, mas ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Então, assim, o que nós percebemos, porque sempre houve guerra, sempre houve rumor de guerra, uma nação ameaçando outra. Fome, né? Fome, pestes, terremotos, tudo isso que ele fala aqui não é uma novidade. Mas o que nós vemos é que está havendo uma intensificação gradual, e eu posso falar, eu creio que posso falar do tempo que eu tenho desde que eu tomei consciência das coisas e, sei lá, de 50, 60 anos para cá, como as coisas estão mudando e como essas mudanças apontam, convergem para aqueles sinais que Jesus sinalizou que estariam na sua vinda. Sinais de uma deterioração. Jesus falou 2 coisas muito duras, muito sérias. Meu Deus. Ele disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é muito forte. Ele não falou que o amor se esfriará de muita gente, da maioria o amor se esfriará de quase todos. E há um outro momento em que ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ou seja, Jesus anuncia um cenário futuro, que seria o cenário da sua segunda vinda, que não é algo assim que a gente possa imaginar que o mundo vai melhorar, que as coisas vão ficar tudo bem,
que as pessoas vão se converter em massa e que... Não é esse o cenário que, pelo menos, não é o que eu enxergo na Bíblia, né? É um cenário que a gente vê, é um cenário de corrupção, um cenário de maldade. Eu me lembro de uma frase dita por um eminente intelectual baiano, conhecido, Rui Barbosa. Sim. Rui Barbosa discursando no Senado, ele foi senador, em 1914, se não me engano, ele diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, os homens chegariam a desanimar-se da virtude, a rir da honra e a ter vergonha de ser honesto. Uau! Então, assim, eu vejo nisso aqui como se estivesse lendo o jornal de hoje de manhã, descrevendo a realidade. Não é esse o cenário que a gente está vivendo, né? Um cenário de degradação moral extrema, de corrupção em todas as esferas de governo, de autoridades, um mundo. E isso não é um cenário local, é um cenário mundial. Mundial. Né? Aproveito até eu estava aqui lendo, né, enquanto você estava falando sobre esse cenário, e ele fala aqui, olha, ele compara no verso 37 de 24, Mateus 24, como aos dias de Noé e aos dias, né, quais foram os dias, como é que a gente pode pensar, né, que a gente pensa no dilúvio, a gente pensa no cenário, você falando, né, da degradação moral, como é que a gente pode pensar esse cenário da volta de Jesus como dias de Noé? O que é que você entende por isso? É dias de tremenda degradação violência, humana, né? que nos leva a ler na Bíblia algo que a gente fica assim, será que eu estou entendendo direito? Nossa. E arrependeu-se Deus de ter criado o homem. Esse arrependimento de Deus, na verdade, é uma figura simbólica para a gente, é uma metáfora, né? Porque Deus sabia que isso iria acontecer, né? Nada disso foi uma surpresa para Deus, mas assim, a degradação chegou a um nível insuportável que Deus decidiu destruir inteiramente a raça humana e preservando uma única família para dela repovoar o mundo, mas o pecado estava ali, no DNA de cada um deles, do próprio Noé, de seus filhos, e nós somos assim, né? Nós nascemos em pecado, a nossa tendência, não há nada de bom em nós, virtude é algo que não é natural para a gente. Quando nessa frase de Rui Barbosa, desanimar-se da virtude, quer dizer, não ver vantagem em ser uma boa pessoa, um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Não é. As pessoas hoje estão voltadas para si mesmas, aquilo que as faz feliz, aquilo que traz prazer, entretenimento, diversão, mas assim, a virtude, a honra, a honestidade, todos os valores que a fé cristã traz embutida nela, né, que é a imagem do próprio Cristo em nossas vidas, essas estão cada vez mais afastadas da realidade dos seres humanos. Infelizmente, mesmo dentro da própria igreja, a gente vê que muitos precisam rever suas posições para que não estejam ali enganados, porque é importante que o testemunho, um testemunho genuíno de pessoas que olhem para aquela pessoa e veem, essa é diferente, não é igual a todo mundo. Pessoas que a Bíblia diz não são dignas desse mundo, digamos, né? Você não é digno de estar nesse mundo. Ele Homens dos quais o mundo honrado, não era digno, né? Como diz ali em Hebreus. Isso. E eu fiquei pensando, quando eu bati o olho aqui, como os dias de Noé. E lá em Lucas, se não me engano, eu não estou com o texto, mas acho que é Lucas 17, ele diz como os dias de Ló. Como os dias de Ló. Então, assim, Sodoma e Gomorra, né? Tamanha também, além da degradação moral, a violência, né?
Porque você vê lugares que outrora eram tranquilos, pacíficos, hoje a violência imperando. Mas então, assim, por que que a gente deve? Porque a gente fala às vezes, irmã, vamos estudar Apocalipse. Ô, irmã, vamos estudar os cenários escatológicos. Eu não, tenho medo, André. Eu escutei já tanto isso e eu gosto muito. Desde a minha conversão, a gente estava conversando aqui, Deus começou a me sinalizar, filha, eu estou voltando para a minha amada igreja. Né? E é a viva esperança daqueles que são filhos de Deus. E aí a gente começa a pensar que a gente vive às vezes muito por aqui, olhando para o aqui agora, vou trabalhar, eu vou formar meus filhos. E aí eu tava batendo um papo com meu filho esses dias. E a gente fala muito da volta de Jesus, viu, Márcia? E eu tenho um filho de 18 anos, Rafael. E ele, mãe, mas o Senhor Jesus vai voltar e eu não vou me casar. E assim, há uma expectativa, né, real, uma aplicabilidade assim para a nossa vida real. A volta de Jesus, o que é que isso impacta na nossa vida real? Como me preparar para a volta de Jesus? Porque eu sei que há uma iminência, né? É algo assim, como um piscar de olhos, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. E a gente vai falar, eu quero porque aproveitar a sua sabedoria que o Senhor te deu para a gente conjecturar isso. Por que não sabe o dia nem a hora? A gente vai conjecturar daqui a pouco, mas como me preparar para a volta de Jesus? Como preparar minha casa? Como preparar minha família, sabe, Márcio? Porque eu sinto que, como muitas mulheres assistem a esse canal, e elas são essa formiguinha que vão ali e falam, olha, filha, a gente precisa santificar, a gente precisa buscar mais a presença do Senhor. É algo aplicável no meu dia a dia. Eu, Andréa, como... E aí a gente pergunta, essa pergunta, né, que não quer calar. Como eu posso preparar minha vida, minha casa para a volta de Jesus? Então, quando você me falou aí da preocupação de Rafael, Sim. de não ter tempo para se casar porque Jesus vai voltar, eu acho isso lindo, porque significa que ele leva a sério e considera como algo possível e que pode acontecer a qualquer momento e que vai pegá-lo sem oportunidade do casamento. Mas o que a gente vê na maioria das pessoas não é isso. É como se Jesus não fosse voltar. Eu tive a oportunidade, nessa semana passada, de assistir um podcast gravado pela missionária Edmeia Williams. Eu assisti também. Com o pastor Abraão e Cléo entrevistando. E teve um momento que foi muito marcante quando ela falou do tempo em que ela era noiva do atual marido dela. E ela disse, uma noiva, ela disse que é a coisa mais linda do tempo. Ela disse, olha, eu guardava os papéis de bala, das balas que ele me dava. Eu chupava a bala e guardava o papel. Quer dizer, uma noiva verdadeiramente apaixonada, né? E que deseja e tem prazer com a presença do noivo junto a ela. Mas o que ela disse, mas hoje a gente vê a igreja, uma noiva que não está nem aí. Ela está preocupada, muitos estão na igreja, para que Jesus dê um emprego, para que Jesus cure alguém de sua família que está doente, para que faça prosperar um negócio que ele abriu e que tem que dar certo. Então, é a prosperidade. E eu pego aquele texto, um texto de Pedro, quando ele escreve, amados, eu exorto-vos como peregrinos e estrangeiros que são aqui na terra. Essa ideia de que nós estamos aqui de passagem, que nosso lar não é aqui, que estamos aqui por um breve período de tempo, que a nossa vida aqui é um conto ligeiro, é algo que não está nos corações de muitos cristãos. Eles estão em busca da cidadania do mundo, estão em busca dos privilégios do mundo, estão em busca dos prazeres e oportunidades que o mundo... Eu digo eles, mas poderíamos ser mais honestos e nos incluir. Nós, muitas vezes, estamos assim, com os nossos olhares postos no aqui e agora, e esquecidos de que o aqui e agora é um vale de lágrimas que nós teremos que atravessar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
né? Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Oh, meu Deus, aleluia. Amar a vinda de Cristo é muito mais do que saber que ele vai voltar. Amar a vinda de Cristo é viver de forma que você não será pego desprevenido quando ele chegar. Que ele pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 100 anos. Eu não sei. Esse dia e hora ninguém sabe. Jesus disse, né? E aí? Mas ele virá, não é? Então, se a gente pode depois voltar àquele sermão escatológico para falar um pouco mais sobre isso. Pode falar, assim, por que eu falei no dia e hora, né? Porque que ninguém sabe. Então, por que, André, que eu devo me preocupar se ninguém sabe o dia e nem a hora que ele volta? Então, quando a gente vê, Márcio, a gente estava conjecturando aqui, falando sobre dias de Noé, dias de Ló. E aí eu volto de novo para o sermão escatológico, no verso de número, se você tiver aí, 36 em diante, né? Porque daquele dia e hora ninguém sabe, Mateus 24, 36. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, coisas do dia a dia, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eu vou parar aqui. Mas por quê? Olha só como Deus, ele é perfeito. Eu não tinha pensado nisso, mas ele me deu agora um start. Filha, olha o casamento. A gente estava falando, né? Por que ele fala do casamento? Por que ele fala comer, beber? Porque as pessoas estão se preocupando mesmo, como você falou, com aqui e agora. Eu quero... Ó, meu filho, minha mãe, como é que eu não vou nem casar, Jesus voltando? E eu não conhecia ainda a mulher que Deus separou para mim. Mas às vezes a gente, como você falou também, os nossos olhos estão aqui. E a gente nós não temos, né? Nós somos temporais. E Deus é atemporal, é eterno. E ele fala na palavra assim, olha, que ele mesmo colocou a eternidade dentro do nosso coração. Né? Se não me engano, também a A.W. Tozer também citou, e eu estava lendo sobre algumas literaturas dele, ele colocou que o homem tem um pedacinho da eternidade no coração dele. Mas por que é tão difícil, às vezes, a gente pensar na eternidade e, sabe, não lançar os nossos olhos para o que nos aguarda, a esperança dos céus, e a gente fica aqui preso, né? Nesse sermão escatológico de Jesus, a preocupação dos discípulos é quando? Vai ser o ano que vem, vai ser daqui a 6 meses. É aquela expectativa que todos eles queriam saber. Nós que gostaríamos de poder saber, né? Mas não nos foi dada essa data. Jesus deixou muitos indicativos. Ele contou parábolas, contou a parábola das 10 virgens, elas estavam esperando pelo noivo, mas o noivo se atrasou. Uau, o noivo se atrasou e elas dormiram. E algumas dormiram preparadas, mas outras dormiram despreparadas para o noivo chegar em algum momento. E mesmo na Bíblia, nas cartas de Paulo, nós vemos referências a pessoas que diziam: o Senhor até hoje não voltou, é verdade mesmo? Como se dissessem assim. Pedro, escrevendo em sua segunda carta, ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Então, a pergunta que realmente tem para cada um de nós fazer é: nós realmente cremos nisso?
nós realmente vivemos essa realidade, dessa expectativa da volta de Jesus, de viver uma vida com Ele. Ao tempo em que nós nascemos de novo e somos servos de Deus, nós ainda vivemos nessa carne do velho homem, que tem a sua tendência, as suas tendências corrompidas, que se nós deixarmos solto, ele não vai numa boa direção. A inclinação da carne é para o pecado. Nós temos que lutar com a força que Deus nos dá, com a orientação que a palavra de Deus nos proporciona, para que esse anelo pela vontade de Deus, o amar a vinda de Jesus, possa ser de fato uma realidade em nossa vida, né? Todos os dias, né? Todos os dias. Isso é uma luta constante, é a luta do velho homem contra o novo homem. Na verdade, hoje eu fico pensando, sabe? Você está aqui nesse ministério tão lindo, pregando a Jesus no meio de uma plataforma onde muita coisa é falada. E muita coisa de toda a natureza, e predomina algo que não é bom, né? Então, assim, coisas preciosas e coisas que não trazem proveito nenhum, né? Degradantes, estão ali ao alcance das pessoas. Se as pessoas pudessem, a nossa oração é para que Deus possa atrair as pessoas para aquilo que edifica, para aquilo que realmente glorifica a Deus, e aquilo que realmente possa levar o conhecimento de Cristo ao coração dessas pessoas, possa de fato ser uma realidade, uma prioridade para as pessoas que estão lhe acompanhando, lhe ouvindo. Aleluia. E que esse ministério prospere. É o nosso desejo. Gente, eu comecei a ficar emocionada demais, porque esse homem de Deus aqui foi meu professor de EBD durante muito tempo, gente. EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu sei que muita gente, viu, Márcio, que segue aqui, às vezes não tem ido na igreja, né? Não sabe esses termos, mas é uma escola bíblica dominical da nossa igreja. E assim, eu fui muito edificada. A minha fé foi solidificada ali, nos grupos familiares, em que você também liderou, né? Junto com o irmão Naildo, que a gente citou aqui, Célia. Então, assim, é muita honra para mim, gente. Esse homem é um mestre de excelência, né? Toda a honra seja dada ao Senhor. Sim, toda a honra seja Mas, dada assim, ao Senhor. É muito lindo ver como você colocou, né? Que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. A gente fala, né? Meu Deus, ó, quão miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo disse, né? Romanos 7. É a luta entre a carne e o espírito. É uma luta que só vai cessar, irmãos, no dia do arrebatamento, que ou então o Senhor nos chama para junto dele, ou a gente vai ao encontro dele nos ares. Mas você colocou algo tão precioso. E eu falei assim, ó, Márcia, a gente vai falar sobre a volta do amado Salvador, né? Porque eu sinto falta, muitas vezes, no púlpito, sabe? Falar aqui, compartilhar com vocês. Eu sinto falta dessa mensagem. Olha, vamos nos purificar, porque o Senhor Jesus está voltando. E assim, eu consegui identificar. Eu estava estudando essa semana o que é necessário, né, na minha vida, essa dona de casa, esse pai de família. Sim, o irmão Márcio falou que há uma necessidade de a gente se purificar. Quais são as coisas práticas que eu posso fazer no meu dia a dia, sabe, Márcio? Assim, essa mulher de Deus que fala assim, eu não tenho tempo, André, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, sabe? E eu lido com isso, eu sei que eu estou falando, porque eu lido com muitas mulheres que às vezes falam, mas eu tenho que cuidar de criança, eu tenho que às vezes, né, cuidar da casa, trabalhar, a mulher com aquela jornada de trabalho, uma jornada tripla, sei lá, quádrupla, não sei, e o homem de Deus também, né? O que a gente pode fazer de forma prática? Porque eu enxergo como me preparar para a volta de Jesus de uma forma prática. Eu preciso vigiar em oração. Isso é um ponto pacífico da gente. Eu preciso vigiar em oração, eu preciso de santidade, porque lá, se eu não me engano, é Hebreus 12. Deixa eu dar uma lida, porque esse texto é muito tremendo. Eu vou dar uma lida aqui. Se você também tiver outros textos, você pode ler que aqui nosso público gosta de Bíblia. E a gente faz tudo respaldado com a Bíblia, né? Então, Hebreus, eu vou abrir agora. Hebreus 12, eu estava estudando. Se eu não me engano, é o verso de número 14, que diz assim,
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente, eu e meu marido começamos a meditar nesse texto essa semana também. Eu falei, epa, peraí, sem paz e sem santificação a gente não vai ver o Senhor. Para tudo aí, vamos ficar. A gente ficou nessa semana quase toda. Meu esposo está aqui, também chegou. E a gente ficou a semana quase toda. E voltava, peraí, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos é muito difícil. Às vezes depende da gente. Romanos também fala, né? No que depender de vós, tendes paz com todos. O que é que você me diz assim, de forma prática? O que é que eu posso investir na minha vida? Ter paz é algo que eu posso ver o Senhor. Santificação, oração. O que mais? O que você poderia dar de dica para essa dona de casa? Quando você me fala nessa dona de casa, eu fico imaginando se você, de repente, recebesse em sua casa, apertar o interfone lá. Olha, está aqui tal pessoa, uma pessoa muito importante, que você preza muito e que veio sem avisar, não passou um zap, não, chegou de surpresa para ficar em sua casa. Você, o que eu vou servir para jantar? O que eu vou oferecer? Marta e Maria, né? Chega Jesus de supetão lá em Betânia e bate na porta e entra na casa. E Marta é aquela pessoa maravilhosa, correu para a cozinha, tirou lá talvez um peixe, não sei o que ela ia preparar, tratar uma carne, cheia de amor por Jesus, mas focada na questão das necessidades materiais dele e dela, e de ser alguém que recebe bem, de ser alguém que é cortês, gentil com um convidado tão excelente, tão especial que era Jesus. Maria estava nem aí para isso. Maria não se lembrou que Jesus podia estar com fome, Maria não se lembrou que Jesus talvez estivesse já cansado, querendo talvez tomar um banho e descansar, arrumar a cama dele. Maria ficou ali sentada, tipo assim, mas aí Marta chega, né? Mestre, o senhor não está incomodado, está vendo aqui, toda atarefada, manda que minha irmã vai me ajudar. E Jesus, Marta, quando você diz eu não tenho tempo, na verdade, nossas prioridades estão todas erradas, né? Ter os olhos abertos para olhar como Maria, para fazer como Maria fez. Priorizar. Jesus disse, Maria escolheu a boa parte e ela não lhe será tirada. Não vou mandar ela para a cozinha lhe ajudar. Se vire lá você, e eu acho que Jesus poderia complementar. E se você preferir, largue lá o peixe, a carne, o que tiver lá. Se você bem soubesse, Marta, senta aqui, menina. E vem ouvir o que eu tenho para falar, não é? Então, na verdade, isso de não ter tempo, isso de não ter oportunidade, depende tudo, na verdade, do olhar que a gente tem, da importância daquilo que está, de fato, no nosso coração, né? Que realmente a gente valoriza e para isso a gente vai achar tempo. Como prioridade. E para isso a gente mesmo, vai né, priorizar. Né? Eu fiquei assim muito impressionada com esse texto, esse versículo, né? De Hebreus 12, 14. Inclusive, Hebreus 12, 2 é o texto que fundamenta nosso canal aqui. Foi o primeiro vídeo, né? Trazendo só um contexto, que esse texto de Hebreus 12 é o texto desse canal, que o Senhor Jesus deu para mim e para meu esposo há 5 anos atrás. A gente estava no meio da pandemia. Um dia eu vou contar aqui, eu não consegui contar ainda o testemunho desse canal, que é uma bênção, porque, como você falou, no meio de uma plataforma, às vezes que tem tantas coisas que desagradam o coração de Deus. Nós estamos aqui, pequenininhos, mas trazendo a mensagem, sal da terra, bem pequenininho, mas o Senhor Jesus tem dado uma graça muito grande, porque ele falou, olha, eu não vou colocar você ali, lá, né, no alqueire, alguma coisa assim, mas eu vou colocar você lá no velador para que minha mensagem possa aparecer, nada de mim, né, tudo dele. Mas todo esse texto de Hebreus 12 é justamente que Deus deu para a gente, né, olhando para Jesus, olhando firmemente para Cristo, olhando para ele sempre. E aí a gente se depara com esse verso 14, seguir a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A gente ficou muito tempo, eu e meu esposo, pensando quando a gente leu lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, você estava com sua Bíblia aí aberta e viu que falou sobre paz e segurança. A gente vai agora para esse cenário, voltar para esse cenário um pouquinho, né? Desses últimos dias, nós estamos realmente vivendo os últimos dias, o que é que você acha? E essa questão não sei se uma falsa paz, uma segurança que, apesar de todo o cenário de guerra, nós sabemos que tem muitas guerras, né, em andamento, nós sabemos o clima, os rumores, né? Tanto guerras e rumores de guerra. Aqui tá, essa aqui está eclodindo guerra daqui, e a gente fica naquela tensão. Mas há também um movimento, né, pensando em paz, na paz, é um movimento de uma falsa paz. Uma falsa paz, assim, olha, que o homem pode ter paz longe de Deus, isso, né, a gente sabe porque é uma paz que traz um movimento aí e a gente vai alinhando com as escrituras. Há um movimento não sei se a gente pode dizer assim, de um surgimento de uma figura, né, que vai trazer essa falsa paz. Eu não sei como é que você entende isso, sobre essa questão da volta de Jesus no cenário, que é justamente o anticristo mesmo, um homem, né, que é chamado o filho da perdição, o homem do pecado, o homem da iniquidade. E aí, como a gente pode entender esse cenário de paz? E a gente sabe que é uma falsa paz. Como colocar isso tudo? Como a gente pode encarar como se fosse a Bíblia em 3D? A gente está andando nesse cenário escatológico. Eu falo com meu filho, isso aqui, ó isso aqui, vai surgir aquele homem, né? E eu não sei como é que você interpreta isso, mas o que é que você pode dizer sobre esse cenário de paz e segurança que a gente está vivendo? Jesus, quando disse aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma paz enganosa, né? É uma paz fruto de interesses, de convergência de valores que são humanos, muitos deles antagônicos à vontade e à verdade de Deus. De fato, os sinais da vinda de Cristo, eles estão aí. Como a gente tomou daquela palavra de Jesus, o trabalho de parto ele está progredindo. Quando o obstetra está acompanhando uma mulher no processo de parto, ele vai lá, faz um toque, 2 dedos de dilatação, 3 dedos, ele vai observando que realmente está chegando o momento do bebê nascer, né? Tudo nos leva a crer, embora nós não possamos fazer nenhuma predição, seria se aventurar numa área onde nós não estamos autorizados a entrar, né? Dizer que vai ser breve, vai ser... Não sei. Porque Muitos os marcam tempos até de Deus, a muitos data, né? marcaram a data, muitos se aventuraram, Sim. rotularam pessoas como sendo o anticristo, como sendo a besta, enfim. De fato, todo o enigma do Apocalipse, nós devemos estar conhecendo para que nós possamos conferir os acontecimentos à luz da palavra de Deus. Então, quando esses acontecimentos, de fato, se tornarem reais, nós estaremos lá atentos e verificando, olha, sinaliza para o cumprimento dessa palavra, sinaliza para o cumprimento dessa outra palavra. E aí sabemos que a vinda de Cristo é iminente. Minha sensação é que está muito perto, mas é a minha sensação. Não é algo que eu possa apresentar e dizer, olha, está batido o martelo, é isso. Mas, assim, o fato é que os 2 últimos versos da Bíblia dizem o quê? A Bíblia termina, Apocalipse 22, 20 e 21. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia. O sem demora de Deus é no tempo de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Kairos, né? É um tempo que ele... É o tempo dele. É o tempo dele. Então, quando esse tempo chegar, o que importa é que nós sejamos encontrados, preparados e prontos para subir com ele e dando testemunho, fazendo o que você está fazendo, né? Usando os seus talentos, usando a sua vida
para propagar a mensagem do evangelho, porque tem aquele texto também que diz: e será pregado esse evangelho do reino Uau! a todo mundo, e então virá o fim. Eu fico emocionada, porque eu sei e vejo na sua vida o quanto você ama também esse Jesus, né? Mas que você estava falando, né? Da vinda dele. E falando justamente, né? Desse. Não sei se você citou Simeão e Ana ali também, né? Não sei, quando eles viram, né? Simeão. Meu filho, inclusive, se converteu num culto doméstico, quando ele viu. A chegada, a fala de Simeão, né? Pode despedir esse teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2. Lindo aquilo, viu? É lindo. E assim, você falou assim, né? Quem é Jesus? Esse Jesus lindo que ele é tão... Eu amo tanto, e eu sinto isso na sua vida, na sua família, né? Seu filho hoje pastor também, né? Da igreja presbiteriana. É uma honra, assim, poder... ver os frutos deste evangelho, que é um evangelho que transforma, que muda, alcança o homem, que alcançou aquele jovem ali na Aliança Bíblica Universitária e firmou os passos. É uma honra mesmo, viu, Márcio? Assim, poder falar, conversar as coisas eternas do Senhor com você, que é um apaixonado pela Escritura, pelas Escrituras Sagradas. E assim, a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Eu não sei se você quer fazer alguma consideração final, falar sobre esse Cristo que está no centro da sua casa, e ele voltará, né, meu irmão? Então a gente tem que anunciar, como você mesmo falou. Você quer fazer alguma consideração para o nosso Olha, público? eu faria sim. Eu acho que realmente nós crentes, nossos líderes, nossas igrejas precisam dar mais atenção a esse tema, fazer lembrar aos crentes que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra, estamos aqui de passagem, né? E também que tivessem cuidado dos jovens, que a minha crise de fé aconteceu há 50 e tantos anos atrás. O mundo naquele tempo não era o mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo muito mais hostil, muito mais agressivo, e muitos jovens estão deixando a igreja por razões diversas e não foram adequadamente preparados para enfrentar essa realidade de um sistema que procura derrubar a fé. Então, assim, esse trabalho junto aos jovens, aos adolescentes, fazendo com que eles conheçam, né, as razões da sua fé, não uma fé cega, mas uma fé que se baseia em evidências, que essa fé não é incompatível com a ciência, a verdadeira ciência, né? Que ela não é incompatível com os conhecimentos que o homem tem adquirido, mas que muitas vezes o conhecimento humano leva a desprezar a fé, leva a negar a fé, a rejeitar o Senhor, mas que nós possamos realmente cuidar desses jovens, desses adolescentes e jovens, para que eles enfrentem esse mundo como pessoas que firmadas no Evangelho, né? E dando testemunho de sua fé, enfim. Acho que esse é um alerta, o que eu acho importante. Você viveu na pele isso, né? Você viveu um conflito ali, porque você falou: olha, André, eu cheguei com uma fé firmada que meus pais passaram para mim. Mas dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha. A bolha se rompe. E aí é preciso preparar para o que vem lá fora. É a palavra de Deus mesmo que nos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminhar. E assim, eu só posso agradecer a Deus pela sua vida. Eu queria que você pudesse ler para a gente a parábola das 10 virgens, porque a gente já está encerrando. A gente vai fazer também uma oração por você, minha irmã querida, meu irmão. Talvez você, adolescente jovem, que está vendo esse podcast falando da volta de Jesus. Não tem que ter medo da volta de Jesus. Engraçado, Márcio, quando a gente acha que, né, a palavra do Senhor em Mateus 25, você pode aí abrir a sua Bíblia, folhear a sua Bíblia. Eu sou assim, sabe? Eu gosto de folhear minha Bíblia. Mas se você puder
acompanhar com a gente tem feito esse esforço aqui, como, né, nosso irmão Márcio Alírio falando aqui, para despertar você, não é para temer sobre a palavra da volta de Jesus, não é para ser temida, não é para colocar medo. A irmã Andréa está colocando medo. Não, é uma palavra de esperança. O apóstolo Paulo diz, olha, consolai-vos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Se eu não me engano, é capítulo 4. O irmão pode me consertar. Mas não tema, se prepare. Ele está voltando e a gente está falando sobre isso, despertamento. Se prepare. Você, como mulher de Deus, como jovem, se prepare. Não é algo para causar medo. Muitas vezes a gente falou aqui sobre a marcação de muitas pessoas marcam a volta de Jesus, marcam datas. Isso causa medo. Não é para isso. A gente fala aqui sobre a volta de Jesus para despertar a esperança. É uma palavra de esperança, de consolo em saber que em breve não estaremos mais aqui neste lugar, irmãos. Nós estaremos agora na glória, quando o Senhor Jesus nos levar, num lugar onde não haverá mais choro nem pranto. E eu quero que você escreva aí, olha, nós vamos trazer o segundo momento aqui, o irmão Márcio Alírio. Escreva aí. Eu quero o segundo momento com o irmão Márcio Alírio, porque a gente vai falar de outras coisas, de casamento. Você tem interesse em saber como é que esse casal mantém 48 anos, sabe, juntos? Não, meu irmão, é renúncia, é pagar o preço mesmo, em oração, em renúncia. É isso aí, escreva aí para mim, então, de onde você está falando? Aqui do Brasil, em outra nação? Tem gente que nos assiste de outra nação. Então, se você é esse, coloque um pedido de oração, André, eu quero também que você ore por mim, o irmão Márcio possa orar por mim, orar pela minha família, para que minha família seja restaurada. Quantos casamentos, irmãos, a gente tem visto diante dos nossos olhos se desfacelarem por conta de não colocar Jesus no centro. Coloque aí, segundo momento com o irmão Márcio Alírio, que a gente vai chamar de novo aqui. E a gente vai fazer nós vamos fazer um outro momento de palavra, né? Nós vamos conjecturar aqui muitas coisas maravilhosas. Olha, me empolguei aqui, viu, Márcio? Porque a gente fala para um público, às vezes, que, né, quer mais. Então, a gente interage com esse público. E aí você pode ler para nós, para a gente, a parábola das 10 virgens? Essa foi uma parábola narrada por Jesus dentro do sermão escatológico, esse famoso último sermão de Jesus Cristo, registrado por Mateus nos capítulos 24 e 25. E aqui, nessa parábola, ele diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Uau. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Uau. Meu Deus do céu. Vigiai. Eita, vigiai. É a palavra. Vigilância. É isso, a gente vai encerrar esse E azeite nas lâmpadas e nas vasilhas. Que representa o quê? O Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Consolador que estaria para sempre conosco. Vamos orar por esse público, né, Márcio? Dada a importância dessa parábola, isso aqui foi de Deus, porque a gente não combinou nada. Mas o irmão falou das 10 virgens, me veio aqui no meu coração, leia essa palavra, filha. Porque
há uma urgência. Não sabemos. Há uma conjectura aí, as pessoas estão questionando muito quando você abre, né, o Instagram, o YouTube. Eu acho que é 23 e 24 de setembro agora que Jesus volta. E há, né, é toda uma expectativa. E a gente fala, na verdade, é uma suposição que a gente não deve fazer, porque a gente não sabe o dia nem a hora, dada a iminência do Senhor. Mas nós vamos fazer uma oração por você aqui, né, para que, se você é esse que se sente assim, André, eu não estou preparado, eu não estou preparada. Eu também não estou, não me sinto, irmãos. Mas nós estamos aqui, uma voz profética, irmão Márcio Alírio, nós estamos fazendo uma oração por você, para que, se existe algo no seu coração, e se você deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, essa é a hora. Você não sabe, o tempo não pertence a você, irmão. O tempo, você não sabe, eu não sei, nem irmão Márcio, não sabemos se a gente vai amanhecer o próximo dia. Então, quem sabe hoje não é a última chance que você tem para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o noivo amado, o noivo esperado. Esse aqui é o noivo que as 10 virgens estavam esperando. Quem sabe não é esse hoje? Se você sentir no seu coração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Esse é o ministério, esse é um canal que tem compromisso com salvação de vidas. Nós temos compromisso com o Espírito Santo de Deus, que Ele é o dono da igreja, meu irmão. Faça essa oração conosco. Você pode orar por esse irmão, por esse irmão nesse momento? Oremos. Bondoso e santo Deus, nosso Pai amado, cremos que o Senhor está conosco. Apesar da nossa fraqueza, das nossas limitações, o Senhor nos ama e o Senhor nos enviou o teu Filho amado para vir ao mundo uma primeira vez, para viver a nossa vida e morrer a nossa morte, ó Pai. E quando o teu Filho voltou ao céu, ele prometeu que enviaria o teu Espírito Santo para estar para sempre conosco. E o Espírito Santo habita em nossos corações. Ó Deus, dá-nos a nós e àqueles que estão nos acompanhando. Ó Deus, é a bênção de ouvir a voz do teu Espírito Santo, receber Jesus Cristo, ó Deus, na direção de sua vida e, a partir daí, viver uma vida que enxerga esta vida aqui na terra como a vida de um peregrino, de um forasteiro, que não é daqui, mas que caminha para um lar celestial, ó Pai. Que muitas vidas possam ser alcançadas por tua graça e por tua misericórdia, libertadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do teu amor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém, meu Deus. Amém, amém, amém. Aleluias. Ele é bom. Amém. Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é fiel. Não vou cansar de falar essa mensagem, meu irmão. Obrigada pela sua presença. A casa está aberta, as portas estão abertas. Obrigado. Volte sempre que você quiser, porque tem muito, muito a nos oferecer em termos de sabedoria bíblica, de vida, experiência com o Senhor. Obrigado. Muito obrigada, Márcio, mesmo, por estar aqui conosco. E você já sabe, você pode seguir o nosso irmão Márcio aqui na nossa descrição. Não deixe a descrição, por favor, vai lá na descrição. E se você gostou também, você pode dar um joinha, um like, porque você ajuda muito esse vídeo a ser impulsionado. Não se esqueça também, acompanhe aqui os outros vídeos, nós temos estudos aqui sobre escatologia. A gente tenta trazer o máximo para você se preparar, dar essas ferramentas. Muito obrigada, porque você ficou até o final. Fica na graça, na paz do nosso amado Salvador, porque nós estamos aqui sempre, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo Olhando Podcast. Tchau!